capítulo 5, versículo 24, diz assim a palavra. Se você não encontrou, você fica encontrando aí, eu vou ler aqui, tá bom? Diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Glória a Deus. Se você não encontrou, você vai ler essa carta, né? Meus amados, um versículo muito interessante, maravilhoso, que Deus tem revelado esta noite. Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, vamos observar todo o ministério de Jesus. Foi um ministério muito abençoado. Por onde Jesus passava, grandes coisas aconteciam. E a prova disso, que a multidão era tão grande que acompanhavam Jesus, porque ele viu coisas extraordinárias acontecerem por onde Jesus passava. Este versículo que nós acabamos de ler nos mostra, no capítulo 5, é um milagre que foi realizado dentro do ministério de Jesus. Um milagre que, se você observar esta noite, você vai ver que realmente foi Jesus provocando o meio para que ele pudesse trazer um sermão e se revelar como o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, ele visita um local onde havia muitos enfermos, irmãos. E era o nome daquele local um tanque chamado Betesda. Era um tanque que é onde as águas eram agitadas uma vez por ano. E todo aquele que descia primeiro naquela água tinha oportunidade de ser curado de qualquer tipo de enfermidade. Mas agora Jesus, ele aparece ali e vê multidões de pessoas ali enfermas, esperando uma oportunidade para que pudessem ser curados. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi um homem paralítico, irmão. Ele estava lá na sua cama, no seu leito, e Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Talvez você vai pensar, depois que eu disser a pergunta que Jesus fez, você vai dizer: mas Jesus fez essa pergunta, né? Sendo que o homem realmente estava ali para ser curado. Mas Jesus, ele faz uma pergunta aqui assim para ele: queres ficar sã? Jesus perguntou para aquele paralítico. Olha, o objetivo dele ali era ser curado, irmão. Aleluia! Mas aquele paralítico olha para Jesus e diz: Jesus, não tem quem me ajude aqui. Quando a água agitada desce outro antes de mim e eu não consigo. Eu estou com 38 anos esperando essa oportunidade e ainda não chegou. Eita, irmãos, aleluia! E Jesus, meus amados, com certeza teve compaixão daquele paralítico, irmãos. Jesus realmente achou por bem fazer um milagre na vida daquele paralítico, para que mais na frente ele pudesse trazer um sermão muito maravilhoso para todos os seus ouvintes. E Jesus então olha para aquele paralítico, viu a fé daquele homem, com certeza. Ele disse: olha, pega o teu leito e vai para a tua casa. Meus amados, e esse dia era sábado, não podia fazer isso no sábado. Os judeus não aceitavam isso, irmão. Era sagrado o sábado para eles. E quando os judeus viram aquele homem com seu leito carregando, eles correram até ele e disseram: quem foi que te mandou tu levar esta cama? Hoje é sábado. Que foi? Ele disse: olha, o homem que me curou, ele mandou que eu levasse
levasse a minha cama e fosse para a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus amados, os judeus queriam saber quem era essa pessoa. Até então eles não sabiam quem era, mas aquele homem que foi curado, ele deparou com Jesus lá no templo, irmão. E Jesus vai até ele e disse: olha, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Aleluia. Então aquele homem descobriu quem foi o homem que tinha lhe curado. Ele foi até os judeus e anunciou: olha, quem me curou foi aquele homem chamado Jesus de Nazaré. Ei, maravilha! Meus amados, a partir de então, os judeus começaram a procurar Jesus para matar, porque ele estava desobedecendo a lei, dizendo eles, porque ele curou aquele homem, mandou ele levar a sua cama, e o dia era sábado. Aleluia! Meus amados irmãos, e Jesus continuou no versículo 16, no seu sermão, e começou a explicar, se revelar, que ele era o Filho de Deus, que realmente tudo que aconteceu foi permissão do seu Pai, para que aquele homem fosse curado daquela enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, e no versículo 24, onde nós lemos Jesus, no seu sermão, anunciando que realmente ele era o Filho de Deus, que veio com uma missão para trazer a salvação para todas as pessoas que lhe ouvissem e que crescem na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: olha, na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Jesus queria revelar para aquelas pessoas que ele veio realmente, cumpriu a missão, pagar o preço da salvação por toda a humanidade que precisava de um resgate de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso nesta mensagem, nesta noite, é que Jesus, irmãos, ele não se intimidou com a ameaça dos judeus, ele não se calou, ele continuou falando do seu grande amor, falando das grandezas do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o inimigo quer nos amedrontar para nós não pregarmos o Evangelho. O inimigo, ele quer nos amedrontar para você não falar com o seu colega lá na sala de aula. O inimigo quer te amedrontar para você não falar do seu trabalho que você é crente. Tem crente que quando você passa perto dele, ele está perto de alguém, do amigo dele, e só fala: oi, como é que está? Tem vergonha de dizer que ele é um servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não se intimidou, irmão. O que eu aprendo com isso? E o que nós vamos aprender com isso? Que nós temos que pregar este Evangelho, custe o que custar. Diz a Bíblia que nós temos que pregar este Evangelho em tempo e fora de tempo. Temos que anunciar este Evangelho. Sabe por quê? Porque é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade sua, minha, de todos nós, pregar o Evangelho. Mas também você pergunta: qual é a responsabilidade dos ouvintes, das pessoas que não conhecem Deus? Eles têm pelo menos duas responsabilidades a executar na sua vida. Primeiro, a responsabilidade deles é ouvir a palavra. Eles têm que parar para ouvir a palavra de Deus anunciada por você, por mim e por todos nós. Porque no momento que ele ouvir a palavra, ele vai crer nesta palavra. É por isso que o apóstolo Paulo disse: como crerão se não há quem pregue esta palavra? Nós temos que pregar para pessoas ouvirem e venham a crer neste Evangelho, como diz as Escrituras, para que eles venham tomar posse desta salvação que há na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que pregar, e a responsabilidade, depois que você pregar,
ouvir e de crer nesta palavra. Porque a palavra só vai fazer efeito na vida de uma pessoa quando ele ouve e crê na palavra. Ele não deve ser somente ouvinte, mas deve ser praticante da palavra de Deus. Você quer um exemplo na Bíblia? Um jovem procura Jesus e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus determinou para ele o que ele tinha que fazer. Só que ele não gostou, porque Jesus disse: olha, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem não creu nesta palavra, irmão, e diz a Bíblia que ele voltou triste e não aceitou a proposta de Jesus, porque ele não creu na palavra. Ele perdeu a bênção. Ele ouviu a palavra de Jesus, mas ele não creu. E ele não creu, ele perdeu a bênção. Então todo o ser humano, ele tem que ouvir a palavra, mas ele tem que crer também na palavra de Deus, para que venha fluir nele o arrependimento de tudo aquilo que ele está praticando, que é ao contrário à vontade de Deus. E no momento que o homem se arrepende, ele sente o desejo fluindo no seu coração de fazer uma confissão diante do Senhor e aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aí sim, o homem passa a ser feliz, o homem passa a ser um homem de Deus, um homem que tem esperança, e o homem que um dia vai encontrar com o Senhor lá na glória, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Então vamos pregar a palavra, meu irmão. Não se preocupe com o que vai acontecer. Pregue a palavra, porque a palavra, ela vai com certeza penetrar no coração daqueles que vão ouvir esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de nós somos, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir o propósito e o propósito do coração e os pensamentos. É esta palavra que faz isso na vida do ser humano. Outra palavra não funciona. Uma vez, na minha cidade, eu ia de manhã cedo para o meu trabalho, trabalhava numa loja, e eu levava a minha Bíblia. Todo dia eu levava a minha Bíblia lá para o comércio. E o comércio ficava próximo a um açougue. E quando eu cheguei lá com a Bíblia, que eu abri e entrei, estava um rapaz de bicicleta que estava na frente do açougue. Ele olhou para mim e disse: mas eu tenho raiva desses crentes, que para onde eles vão, eles estão com a Bíblia na mão. Por que não lê um jornal ou um livro para ficar atualizado do que está acontecendo no mundo? Só Bíblia, Bíblia. Eu olhei para ele e disse: você está falando comigo, meu irmão? Ele disse: é. E disse: eu vou fazer uma proposta para você agora. Você topa? Me traga uma pessoa aqui agora que foi transformado pela leitura dos jornais e desses livros tão importantes que você está falando. E eu trago quanta você quiser que foi transformado pela leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Aquele homem pegou a bicicleta e disse: fique com a sua Bíblia aí mesmo. Irmãos, é a palavra de Deus que faz o milagre na vida de uma pessoa. Aleluia! Aquele paralítico, ele creu na palavra de Jesus e ele recebeu a bênção naquela hora e foi curado e foi para a sua casa junto da sua família. Meus amados, fique com esta palavra esta noite. Aleluia! Não pare de anunciar as boas novas de salvação. Qualquer oportunidade que você tiver, fale do amor de Jesus. Não espere alguém lhe chamar para você ser enviado para um campo, não.